Olá pessoal da análise, então vamos fazer mais uma aplicação aí do postulado de Dequinde. Para isso a gente precisa aí de mais uma definição. Vamos falar agora da definição 11. Um subconjunto A dos reais é denso nos reais se para quaisquer A e B real, com A menor que B, existe um x pertencente a A, tal que x está entre A e B. Então vamos colocar aqui uma reta. A gente sabe que a reta ela tem uma associação aqui com os números reais. Vamos pegar dois números reais aqui, A e B, com A menor que B. Então, aqui está o A e aqui está o B. Sem analisar o sinal deles, né? Eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, eles podem ser um positivo, outro negativo. Um deles pode ser zero, enfim. Quaisquer dois números reais A e B com A menor que B. Se o subconjunto A for denso nos reais, ou seja, se ele for denso aqui nessa reta, quaisquer dois elementos A e B que eu pegar, sempre vai existir um x aqui entre A e B, e esse x aqui, um elemento do conjunto A. Lembrando aqui que o A e B aqui, ele não precisa necessariamente ser um elemento de A. Quaisquer dois elementos de R, para o conjunto A ser denso aqui nessa reta toda, então tem que existir o x, para qualquer A e B aqui com A menor que B, tem que existir o x com x maior do que A, menor do que B. Isso implica que se o A for denso nos reais, qualquer lugar da reta aqui vai ter aí um elemento de A. Vamos pensar aqui dois elementos bem próximos, né? Quando a gente dá dois elementos reais aqui bem próximos, quando a gente dá um zoom aqui, né, a gente vai estar nessa situação aqui, e se o conjunto A for denso, então vai existir aqui um elemento x aqui no meio. Então, para todo lado que a gente procurar na reta real, vai ter um elemento aqui de A. Sem necessariamente que todos os elementos aqui da reta são elementos de A. A gente vai entender isso nas próximas propriedades aí. Bom, então para entender essa definição aqui, vamos entender alguns subconjuntos aqui dos reais que não são densos. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto finito, se o conjunto A for finito, vamos pegar aqui x1, x2, x3, aqui xn, um subconjunto dos reais, né? Finito. Ou seja, tem uma quantidade finita de elementos. Todo subconjunto dos reais aqui, finito, todo subconjunto finito, ele não é denso nos reais, porque ele não satisfaz essa propriedade aqui. Então, como assim ele não satisfaz essa propriedade aqui? Ó? Vamos pegar isso aqui e ordenar ele aqui no conjunto dos reais. Então, eu vou pegar aqui a reta novamente. Então, aqui vai ter um menor elemento, que é finito, né? Vamos chamar isso aqui, um menor elemento aqui de xi. E aqui vai ter um maior elemento, de xj. É uma maneira de analisar, né? Tem outras maneiras. Por exemplo, posso pegar a diferença aqui entre dois elementos, né? x1 e x2, por exemplo. Né? x1 e x2, aqui, né? Eles vão estar, são elementos diferentes. E os outros, vamos supor que os outros estejam fora desse intervalo aqui. Ou qualquer dois elementos aqui que não tem nenhum outro elemento. Se a gente ordenar eles aqui, né? Vamos supor que a gente ordene ele aqui. Vou pegar aqui. Posso ordenar eles e renumerar eles. Né? Vamos supor que isso aqui esteja ordenado. Então, x1, depois vem o x2, depois vem o x3 e assim por diante. O último aqui, o xn. Sem perda de generalidade, eu posso ordenar eles. Né? Porque eu vou ter aqui n elementos finitos, né? Um conjunto finito de n elementos, e eu vou ter um que é menor do que o outro, que é menor do que o outro, assim por diante. Então, olha, se eu pegar aqui, entre esses dois aqui, por exemplo, dois números reais, um A e o B,
eu não vou ter elemento aqui, desse conjunto aqui, que contenha um elemento aqui do conjunto A. Então, aqui, por exemplo, nesse intervalo aqui, entre A e B, eu não vou ter nenhum elemento de A que esteja aqui. Então, ele não satisfaz a definição 11, ou seja, esse conjunto aqui, finito, ele não é denso. Poderia pegar, por exemplo, já que tem um menor elemento e um maior elemento, vamos pegar aqui fora aqui, né, desse conjunto aqui, um A e B. Se eu pego um A e B aqui, qualquer, um A menor que B, como os elementos do conjunto A estão todos aqui do lado esquerdo, eu não vou ter nenhum elemento aqui entre A e B que seja do conjunto A. Então, se o conjunto A for finito, ele não é denso aqui nos reais. Agora vamos pegar um conjunto que seja finito. Deixa eu apagar aqui. Um conjunto que esteja infinito, aliás. Vamos pegar aqui, por exemplo, o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, que é um conjunto infinito aqui, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a explicitação do conjunto, né? Por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse conjunto aqui é um subconjunto dos reais. E vamos verificar que esse conjunto aqui, dos inteiros, ele não é denso nos reais. Por exemplo, eu estou aqui na reta real. Aqui está, vamos ordenar ele aqui, está o 0, aqui o 1, 2, o 3 e assim por diante. E aqui é o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Bom, esses elementos aqui, pontuais aqui, são os elementos do conjunto dos inteiros. Então, por exemplo, se eu pego aqui entre 0 e 1, por exemplo, o A e B, pego o meu A aqui e pego o meu B aqui, o B, o A e B aqui entre 0 e 1, A menor que B, não existe nenhum elemento inteiro que esteja entre A e B. Inclusive em qualquer intervalo aqui de dois números inteiros. Entre dois números inteiros, eu pego dois números reais aqui, que é fácil verificar, né? Por exemplo, entre o 0 e 1, tem, por exemplo, o 0,5, o 0,3, por exemplo. E entre esses dois números, não existe um número inteiro. Então, o conjunto dos inteiros, ele não é denso nos reais. Da mesma forma, como aqui, né, daqui para cá é o conjunto dos naturais, da mesma forma os naturais aí, que é um subconjunto infinito dos reais, também não é denso nos reais. Então, não basta ser... se o conjunto for finito, ele não é denso. E não basta ser infinito. Por exemplo, esse conjunto aqui ele é infinito e ele não é denso. Vamos pegar um outro conjunto infinito aqui, por exemplo, o conjunto dos números racionais da forma 1 sobre n, por exemplo, quando o n aqui pertence aos naturais. Então, vamos pegar aqui a reta de novo, né? E como o conjunto dos naturais está aqui entre 0 e 1, vamos pegar aqui 0, o 1, né? Quando n é 1, meio, quando n é 2, 1/3, quando n é 3, e assim por diante. Então, esse conjunto aqui também não é denso nos reais, porque se eu pegar aqui dois elementos aqui fora desse intervalo aqui, A e B, é um conjunto infinito, né? Mas não é denso, porque se eu pegar aqui um A e B fora do conjunto aqui, desse intervalo aqui 0, 1, eu vou ter aqui, não vou ter aqui nenhum x pertencente a A dentro desse intervalo. E mesmo aqui entre dois elementos aqui, entre dois elementos quaisquer aqui, né, do conjunto A, sempre vai ter uma distância entre eles. Então, eu posso pegar dois elementos aqui entre essas duas distâncias, né, entre esses dois elementos, que não tem um elemento x pertencente a A dentro entre esses dois elementos. Então, não basta ser infinito para ser denso nos reais. Para ser denso, tem que satisfazer essa propriedade aqui, né? Ou seja, um subconjunto A dos reais é denso nos reais, se para quaisquer A e B, um A menor que B,
sempre vai existir um x no conjunto A entre esses dois elementos, entre A e B. Então vamos à primeira aplicação aqui, do postulado de Dedekind, usando aí essa condição aí de densidade nos números reais. Vamos apagar aqui então e vamos para a primeira proposição. Proposição 5. O conjunto dos racionais é denso nos reais. Bom, a gente viu que o conjunto dos naturais não é denso nos reais, o conjunto dos inteiros não é denso nos reais e o conjunto de qualquer número, qualquer elemento, qualquer subconjunto A finito também não é denso nos reais. Agora vamos verificar que o conjunto dos racionais é denso nos reais, ou seja, quaisquer dois números reais, A e B, com A menor que B, sempre vai existir um x racional entre eles. Bom, vocês vão usar muito essa propriedade aí ao longo aí da sua carreira de docente, porque é uma propriedade muito importante para o ensino médio, no ensino básico aí, a matemática do ensino básico. Agora vamos entender aí como que é a demonstração disso. Ok? Então, como é que a gente demonstra que o conjunto dos racionais é denso? Os racionais é um subconjunto dos reais. Ele vai ser denso se quaisquer dois números reais que eu pegar, A e B, quaisquer, com A menor que B, tem que existir um número racional entre esses dois elementos quaisquer. Então vamos à demonstração. Bom, sejam A e B números reais quaisquer. Então isso aqui é dado, né, dois números reais com A e B, com A menor que B. Bom, se o A é menor que B, então o B menos A é positivo. E vamos usar aqui a propriedade arquimediana dos números reais. Bom, na verdade dos números naturais. Dos números reais aqui os números reais aqui que ele fala é o B menos A e o 1. Então, vamos relembrar aqui o que é a propriedade arquimediana. Bom, o tema aqui dessa aula é sobre aplicações do postulado de Dedekind. Bom, propriedade arquimediana é uma aplicação do postulado de Dedekind. Então, se essa proposição 5 aqui é uma aplicação da propriedade arquimediana, então, consequentemente, ela vai ser uma aplicação da propriedade de Dedekind. Então, vamos lembrar aí sobre a propriedade arquimediana. O que diz a propriedade arquimediana? Dados dois números reais, A e B positivo, A é menor que B, então existe um número natural, n, tal que n vezes A é maior do que B. Então, se eu tenho aqui dois números reais positivos, aqui, né, 0, aqui está o A, aqui está o B. Então, se eu multiplicar, vai existir um número natural, né? Existe um número natural n, tal que n vezes A, ele vai estar aqui à direita de B. Então, a propriedade arquimediana garante a existência desse n, seja quaisquer A e B positivo. Agora, vamos voltar lá e verificar aí como que ele faz essa aplicação da propriedade arquimediana para esse caso aqui. Então, eu estou pegando aqui dois números reais, A e B, dois números reais quaisquer, com A menor que B. Eu quero mostrar que existe um x entre A e B, x racional. Bom, se o A é menor que B, então B menos A é positivo. Então, vamos usar a propriedade arquimediana aqui para dois números positivos, o B menos A e o 1. Então, eu estou aqui, vamos voltar aqui, eu estou aqui considerando aqui o B menos A, no caso, né, como sendo um número, B menos A é um número, e o 1 é um número, dois números positivos. Então, olha, eu estou considerando aqui o B menos A como sendo um desses dois números e o 1 como sendo um desses dois números. Eu tenho três situações possíveis, né? Os dois são positivos, né? Então estou aqui com 0. Uma situação eu estar aqui, né, com 1
ser menor do que o b menos a. Outra situação aqui, né? Estou aqui com 0, com 1 e o b menos a ser igual a 1. Ele é positivo, pode ser igual a 1. E uma outra situação, estou aqui com 0 e o b menos a ser menor que 1. Em todas essas situações aqui, eu posso aqui aplicar a propriedade arquimediana. Então, como que ele aplica a propriedade arquimediana aqui? Para esses dois números aqui, b menos a e 1 positivos, a propriedade arquimediana garante que existe um natural Q, tal que Q vezes b menos a é maior do que 1. Voltando lá, ó. Ele está considerando aqui, né, o b menos a aqui e o 1 aqui. Então, existe um número natural, que está chamando de Q, tal que Q vezes b menos a é maior do que 1. Isso em qualquer situação. Por exemplo, se eu estou aqui com o 1 à esquerda de b menos a, então qual seria esse número racional? Ou qual seria esse número natural, aliás? O próprio 1. Né? Então, aqui, o número Q aqui, ó, em questão, né? Esse Q aqui, que é o natural, seria o 1. Por exemplo, Q igual a 1 satisfaz isso, porque o 1 é menor do que Q vezes b menos a, porque o Q é 1 e qualquer número maior do que 1, porque o b menos a já é maior do que 1. Se eles forem iguais aqui, posso pegar, por exemplo, o Q igual a 2, ou seja, o 1 é menor do que 2 vezes Q menos a, b menos a, isso. E se o b menos a estiver à esquerda do 1, positivo, eu uso a propriedade arquimediana aqui, né? Vai existir um Q natural, existe um Q natural, tal que o 1 é menor do que Q vezes b menos a. Então, em qualquer situação, existe aqui, né, esse Q, tal que Q vezes b menos a é maior do que 1. Isso garantido aí pela propriedade arquimediana, que é uma aplicação aí do postulado de Dedekind. Então, considerado isso, se eu tenho aqui dois números positivos, né, b menos a e 1, a propriedade arquimediana garante que existe um número natural Q, tal que Q vezes b menos a é maior do que 1. Então, tem esse resultado aqui. Q vezes b menos a é maior do que 1, e o Q aqui é um número natural. Se ele é um número natural, né, ele é um número inteiro positivo. Vamos lá. Isso nos diz que o intervalo cujos extremos são Q vezes a e Q, são os pontos Q vezes a e Q vezes b, possui comprimento maior do que 1. Então, vamos voltar lá. Ó. Eu sei que Q vezes b menos a é maior do que 1. Q vezes b menos a é maior do que 1. Aqui o a e b são números reais, né? O a é menor que b, então b menos a é positivo, e o q é um número natural, ou seja, q é um inteiro positivo, garantido aí pela propriedade arquimediana. Quando eu faço a distribuição aqui, eu vou ter aqui Q vezes B menos Q vezes A maior do que 1. Então, o Q vezes B e o Q vezes A, que são dois números reais, possuem comprimento maior do que 1. Então, eu estou aqui, ó, na reta real, um Q vezes A aqui e um Q vezes B aqui. E o comprimento deles, a distância, né, dado por Q vezes B menos Q vezes A, que é essa distância aqui, vou chamar aqui de D, que é a distância, que é Q vezes B menos Q vezes A, é maior do que 1. Se é maior do que 1, então existe um inteiro aqui dentro. Algum número inteiro aqui, P, que está entre Q vezes A e Q vezes B, que eu não sei se é inteiro, se é, eu sei que são dois números reais.
Então, existe aqui, né, esse P. Esse P aqui, P é um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, depende do sinal aqui, né, de Q vezes A e Q vezes B. Mas como a distância aqui entre Q vezes A e Q vezes B é maior do que 1, vai existir um inteiro aqui, né? Porque a distância de dois números inteiros é sempre igual a 1. Bom, daí, se eu tenho aqui, né, que o P está entre Q vezes A e Q vezes B, ou seja, se o P está aqui, eu posso dividir tudo isso aqui por Q. Como Q é um número positivo, a gente viu que se eu divido aí na equação aqui por um número positivo, mantém na equação. Então, eu posso dividir tudo isso aqui por Q. Então, vai ficar Q vezes A dividido por Q, que fica o A, P dividido por Q, que fica P sobre Q, e Q vezes B dividido por Q, que fica B. Ou seja, o P sobre Q está entre A e B, mais P sobre Q é um número racional. Então, vamos voltar lá. Ó. Peguei dois números reais, A e B, com A menor que B, e mostrei que existe um número racional, P sobre Q, entre A e B. Logo, por definição, né, pela definição 11, o conjunto dos racionais é denso nos reais. E isso finaliza a demonstração, porque o racional P sobre Q é o número procurado. É o número X que satisfaz isso aqui, que está entre dois números reais. E esse X aqui é um elemento do conjunto A, que no caso aqui é o conjunto dos racionais Q. Isso encerra, então, a demonstração 5. Ok? Agora vamos para a próxima proposição. Proposição 6. O conjunto dos irracionais, que ele está simbolizando aqui por Q complementar, né? O complementar do conjunto dos racionais. Alguns livros também usam notação aqui, assim, um I. Alguns autores, né, usam a notação aqui, né, assim, para os irracionais, e outros usam essa notação aqui, né, reais menos os irracionais. Esse conjunto aqui para simbolizar, menos os racionais, né, para simbolizar aqui o conjunto dos irracionais. E outros usam essa notação aqui, né, que é a notação complementar, que ela é equivalente a essa aqui, né. Complementar aqui do conjunto dos racionais aqui nos reais. Então, são todos os números reais que não são racionais, que a gente chama de conjunto dos irracionais. Então, a afirmação aqui da proposição 6 é que o conjunto dos irracionais, que complementar, né, é denso nos reais. Ou seja, para ele ser denso nos reais, ele tem que satisfazer a definição, né, de que quaisquer dois números reais, A e B, existe sempre um número irracional, né, vou chamar aqui de Y, um número irracional entre A e B. A gente viu que quaisquer dois números reais sempre tem um racional no meio, né, ou entre, né, não exatamente no meio, né, entre os dois. E quaisquer dois números reais aqui vai ter sempre também, né, entre os dois, um número irracional. Ou seja, o conjunto dos irracionais também é denso no conjunto dos reais. Então, vamos entender aí como que faz a demonstração aí dessa proposição. Proposição 6. Bom, sejam então A e B dois números reais com A menor que B. A gente quer mostrar que existe um racional entre A e B. Pela proposição anterior, né, pela proposição precedente, existem racionais entre A e B. Ou seja, os racionais, o conjunto dos racionais é denso nos reais. Então, quaisquer que eu tenho, quaisquer dois números reais aqui quaisquer dois números reais A e B com A menor que B, existe um racional. Então, vamos entender essa afirmação aqui. Eu sei pela proposição anterior que se eu tenho aqui dois números reais, A e B, existe sempre racional aqui dentro. Vamos pegar aqui, por exemplo, o racional
Q2. E agora vamos considerar aqui o A e o Q2 como sendo dois números reais, porque se ele é racional, ele é real. E então, como o conjunto dos racionais é denso, né, nos reais, entre os números A e Q2 existe um racional Q1. Ou seja, quaisquer dois números reais A e B, sempre vai existir aí, pela proposição anterior, né, ou seja, pelo fato dos racionais serem densos nos reais, sempre existe números racionais Q1 e Q2 entre A e B, com Q1 menor que Q2 e Q1 maior do que A, Q2 menor do que B. Ok? Agora vamos definir aqui, voltando aqui ao caso, vamos definir aqui o número t da forma Q1 mais 1 sobre raiz de 2 vezes Q2 menos Q1. Claramente, ele afirma aqui, a gente vai mostrar, que t é um número racional e o t está entre Q1 e está entre Q2. Se o t está entre Q1 e entre Q2, então o t está entre A e B. Ou seja, peguei dois números reais quaisquer, A e B, e mostrei que existe um número irracional entre A e B. Logo, o conjunto dos irracionais é denso nos reais. Agora vamos ver aqui, ó, essa propriedade aqui, ela é clara, né? Vamos ter que fazer um pouquinho de conta aqui só para mostrar que esse número aqui, ele é de fato um número irracional. Observe o seguinte aqui, o t é o Q1, que é racional, mais 1 sobre raiz de 2, que é irracional, vezes Q2 menos Q1. Bom, se esse número aqui fosse racional, então, e existir um número racional K, vamos chamar ele de K, tal que esse número aqui, né, que é o t, ou seja, t, que é o Q1 mais 1 sobre raiz de 2, vezes Q2 menos Q1, seria igual a esse número. Ou seja, só para afirmar aqui, né, que se o t fosse um número racional, né, então esse número aqui, que é o t, é um número racional. Agora vamos passar aqui o Q1 para o outro lado. Então isso implica que 1 sobre raiz de 2, que multiplica Q2 menos Q1, é igual a K menos Q1. Aqui o K é um número racional, o Q1 é um número racional. E então essa diferença aqui é um número racional. E além disso, aqui, né, como o Q1 é menor que Q2, o K menos Q1 é diferente de zero. O K menos Q1 é um número racional diferente de zero, porque senão isso aqui ia zerar. E isso aqui não zera, né, porque eu tenho aqui, né, que o Q1 é menor que Q2. Bom, então esse número aqui é um número racional. Agora eu passo isso aqui dividindo. Então eu tenho aqui que o 1 sobre raiz de 2, que é igual a K menos Q1 sobre Q2 menos Q1, é um número racional. E eu posso inverter isso aqui, ou seja, passar esse raiz de 2 multiplicando, inverter isso aqui, eu vou ter que chegar à conclusão que o raiz de 2, que é o Q2 menos Q1 sobre K menos Q1, que a gente viu aqui diferente de zero, é um número racional. Isso é uma contradição, né? Contradição. Porque a gente viu que o raiz de 2 não é número racional. Então, esse elemento aqui, ele de fato, né, é um número irracional. Então, claramente, t é irracional. Agora vamos mostrar, né, que o t
ele é um número maior do que Q1 e é um número menor do que Q2. Então, vamos repetir ele aqui. O T é igual, a gente viu que é um número irracional, Q1 mais 1 sobre raiz de Q2. Então, é Q1 mais 1 sobre raiz de Q2, raiz de 2, aliás, que multiplica Q2 menos Q1. Esse é o número T. Vamos mostrar que ele está entre Q1 e Q2. Então, vamos como é que a gente verifica isso aqui? O T, ele vai ser maior do que Q1, se esse número aqui, né, Q1 for menor do que Q1 mais 1 sobre raiz de 2, Q2 vezes Q2 menos Q1. Mas esse número aqui, essa inequação aqui vai valer, né? Posso cancelar aqui o Q1 com o Q1. Vai valer se o 1 sobre raiz de 2, que multiplica Q2 menos Q1, for positivo. E isso aqui vai valer se somente se o Q2 menos Q1 for positivo. Como a gente sabe que o Q2 menos Q1 é positivo, então o número T é maior do que Q1. Ok? Então isso mostra que o T é maior do que Q1. Agora vamos mostrar que o T é menor que Q2. Então o T vai ser menor do que Q2 se somente se o Q1, que é o T, Q1 mais 1 sobre raiz de 2, que multiplica Q2 menos Q1, Q2 menos Q1, for menor do que Q2. Passo esse Q1 para o outro lado, então 1 sobre raiz de 2 menor do que 1 sobre raiz de 2, né, vezes Q2 menos Q1, menor do que Q2 menos Q1. E passo isso aqui dividindo, Q2 menos Q1 é positivo, então não altera aqui a inequação. Então, 1 sobre raiz de 2, ele é menor do que Q2 menos Q1 sobre Q2 menos Q1, que é igual a zero. Ou seja, 1 sobre raiz de 2 é menor do que 1. Equivalente a raiz de 2 ser maior do que 1. Se o raiz de 2 for maior do que 1, então o T é menor do que Q2. Mas vamos lembrar aqui que o raiz de 2, você tem aqui, ele é hipotenusa de um triângulo dessa forma aqui. Né? Tem aqui o 1, lado 1, um triângulo retângulo de lado 1. Aqui um triângulo isósceles, retângulo, aqui tem lado 1, e o raiz de 2 é o comprimento dessa hipotenusa aqui. Claramente é maior do que esse lado aqui, né? Porque esse lado aqui da hipotenusa, esse lado aqui, né, que é a hipotenusa, ele é maior do que esse lado aqui. Quando eu coloco aqui, né, se ele fosse igual, ele não daria um triângulo. Né? Então aqui eu tenho que raiz de 2 é maior do que 1. Se o raiz de 2 é maior do que 1, então esse número aqui é menor do que esse, que é equivalente aqui ao T ser menor do que Q2. Ou seja, esse número aqui, T, ele é de fato um número irracional e ele está entre Q1 e Q2. Se ele está entre Q1 e Q2, ele está entre A e B. Isso mostra que o conjunto dos irracionais, conjunto Q complementar, é denso nos reais. E isso encerra aí a demonstração. Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.